Boa noite, Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua companhia nesta noite de sábado. É fim de semana que chegou e com a queda no preço do valor da gasolina, ainda apresentando uma diminuição muito discreta nos postos da capital e da Grande Natal, depois da nova política da Petrobras. Claro que a expectativa dos consumidores era de que o valor já estivesse mais baixo. Beatriz costuma abastecer o carro dela em média R$ 100 por semana, um valor considerável para o orçamento apertado da estudante universitária. A tendência é baixar, né? Se Deus quiser. Assim como Beatriz, muitos motoristas esperam ansiosos que a redução nos preços chegue logo às bombas. A redução anunciada pela Petrobras na quarta-feira pode chegar a 40 centavos. Na capital potiguar, o custo do litro nos postos da Avenida Engenheiro Roberto Freire caiu uma média de 20 centavos, após o anúncio da redução nas distribuidoras. Antes, R$ 5,69, agora R$ 5,49. Ainda assim, os motoristas acham que os preços estão demorando a cair. Alguns diminuíram, mas não totalmente. Antes de anunciar o aumento, às vezes eles já têm aumentado, né? Nos postos. E quando baixa, ele não abaixa antes. Ainda demora ainda para baixar depois. Quarta-feira disseram que ia baixar o combustível e até agora nada nas bombas. Em Natal e região metropolitana, a média do litro da gasolina neste fim de semana é de R$ 5,49. Nas quintas, o menor valor encontrado no giro dos postos feito pela reportagem, R$ 5,34 neste posto da Avenida Nevaldo Rocha. Porém, o valor não teve reajuste nas últimas semanas. Na Avenida Jaguarari, o litro está sendo comercializado a R$ 5,48. Com o aplicativo do posto, o motorista paga menos, R$ 5,26. Em Parnamirim, o valor do litro no bairro Parque de Exposições custa R$ 5,49. Mas ali bem próximo, também na marginal da BR-101, o motorista paga R$ 5,39 no litro da gasolina aditivada, um dos menores valores encontrados no giro que fizemos neste sábado. O valor caiu de R$ 5,54 para R$ 5,39 na sexta-feira à noite. Alguns motoristas usam estratégias para economizar, enquanto esperam uma queda ainda maior. Diminuir mais para poder abastecer um pouquinho mais, né, o valor. Para que a redução anunciada pela Petrobras chegue aos postos de combustíveis, é necessário que os postos renovem seus estoques. De acordo com o sindicato que representa a categoria, cada empresário tem autonomia para estabelecer o preço que vai ser cobrado dos clientes. As distribuidoras vão ver seus estoques, vai renovar seus estoques e com isso passa para os postos, que também vai depender do seu estoque que ele tem. No momento que ele vai renovando, a tendência é que isso seja repassado ao consumidor. De acordo com este economista especializado em economia do petróleo, com a redução no preço, a tendência é que mais condutores abasteçam seus automóveis. Mais carros circulando, mais gasolina utilizada, o que, segundo o especialista, é bom para a economia. Embora a margem de lucro possa ser menor, o volume vendido no abastecimento ele tende a crescer com preços mais competitivos. A gente muda de assunto agora, vamos falar de segurança pública. O Tribunal de Justiça suspendeu temporariamente neste sábado o concurso de praças da Polícia Militar. A decisão foi da juíza Ana Nery Lins de Oliveira Cruz, atendendo uma ação civil pública do Ministério Público do Estado. Vamos aos detalhes com Sérgio Henrique Santos. Serginho, boa noite, bem-vindo ao RN2 deste sábado. Amigo, estava tudo certo, já ia ter agora mais etapas sendo realizadas domingo, amanhã, no caso, e segunda-feira. Tinha gente vindo de outros estados para cá. O que aconteceu e como fica para essas pessoas? Pois é, Ayrton. Boa noite para você, boa noite, Rio Grande do Norte. Havia etapas desse concurso, etapas de condicionamento físico, por exemplo, previstas para acontecer neste fim de semana e também na próxima segunda-feira. E houve agora essa decisão judicial suspendendo temporariamente o concurso. A Polícia Militar emitiu uma nota neste sábado confirmando a suspensão. Para os candidatos, o sentimento de frustração, nós conversamos com um grupo deles que estiveram ali no fim da tarde, numa calçada de um shopping, conversando com as pessoas, com a população, falando sobre a disposição para serem servidores públicos e agora com esse sentimento de frustração com a suspensão temporária. Para a juíza, ela atendeu esse pedido feito pelo Ministério Público, diz que o concurso não observou as leis estaduais que estabelecem a obrigatoriedade da redação na primeira etapa do concurso. O concurso
previa o preenchimento de 1.128 vagas para policiais militares combatentes, mais 30 para policiais militares músicos. Neste domingo haveria a etapa de candidatos que passariam por exames de habilidade musical. E na segunda-feira, o teste de aptidão física, o chamado TAF. Nós conversamos com alguns candidatos, alguns disseram que inclusive passaram 2 anos se preparando para esse concurso. Vamos ouvi-los. Estou bastante triste assim com essa notícia, né? A gente não esperava de nenhuma forma que iria acontecer isso. O pessoal que vem de fora, tem gente até do Rio de Janeiro, que já estava no voo esperando para vir para Natal, na verdade, e teve essa notícia. Até hoje de manhã a gente estava treinando, estava em simulados e quando chegou em casa teve a decisão da suspensão. Esse edital, como outros editais que já teve, que eu fiz também, inclusive de oficial da saúde, como para fisioterapeuta, não teve redação. Porque agora está sendo questionado a questão da redação. Pois é, nós procuramos a Polícia Militar, a polícia disse que por enquanto emitiu apenas essa nota, mas que ao longo da semana vai se manifestar sobre o que pretende fazer. Os candidatos esperam que o Estado e a Polícia Militar recorram da decisão. Ayrton. Muito obrigado, Sérgio Henrique Santos. Decisão judicial tem que ser cumprida, não é? É o que a PM está fazendo e vai ver o que vai fazer até por esses candidatos que estão vindo de fora para prestarem essas etapas aqui no Rio Grande do Norte. E hoje foi o dia D de vacinação contra a Covid, influenza e febre amarela em todo o estado. Em Natal, a imunização começou às 10 horas da manhã, nos shoppings Midway Mall, Via Direta e Partage. Nesse último, localizado na zona norte da capital, Guilherme Santos, de 10 anos, recebeu 3 imunizantes, contra a febre amarela, contra a influenza e também a vacina contra o HPV. Tem que tomar, porque se não tomar você pode ficar com febre, morrer. A pequena bailarina Ana Clara também se vacinou. A gente tomou a da influenza e a bivalente, né? Tanto eu como ela, né? E ela tem mais coragem do que eu. Né, bailarina? Eu tenho coragem porque eu gosto de tomar vacina. Vacina é vida. A vacina é vida. A vacinação é fundamental para prevenir as doenças e, dessa forma, proteger a saúde pública. Todo mundo que procurou se vacinar nesse dia D de imunização estava consciente disso. É muito importante para a prevenção da nossa saúde, né? Eu vi o nosso shopping e senti vontade de vir tomar a vacina da influenza, né? Porque é tanta gripe, as UPA tudo cheia, né? A gente tem que se prevenir. Neste sábado, aqui em Mossoró, a vacinação aconteceu em todas as UBSs da zona urbana e também em um ponto extra. A procura foi considerada satisfatória. Só durante a manhã, mais de 4.000 doses das vacinas contra a Covid, influenza e febre amarela foram aplicadas. Dona Maria Verigino aproveitou o sábado e foi com o marido dela tomar as vacinas da influenza e a bivalente contra a Covid. É bom, né? Para se imunizar, para ficar livre de pegar a doença, né? Principalmente a gripe, né? A virose que agora está dando bastante, né? Caliane levou o pequeno Emanuel, de 10 anos, para se vacinar. Acho importante se vacinar, porque se protege muito das doenças. E quando mãe, pai e os 2 filhos gêmeos se vacinam juntos, claro que a família inteira fica protegida. Eu sempre incentivo a família, porque a vacina é muito importante para combater. Quando a gente se protege, a gente também protege o próximo. Agora atenção, hein? Porque amanhã vai faltar água em boa parte da capital. A CAERN vai realizar uma parada programada de água neste domingo para uma manutenção em 2 subestações das adutoras de água 1 e 2 do Jiqui. O sistema abastece áreas sul, leste e oeste de Natal, afetando todos os bairros e conjuntos da área. São 25 no total. A interrupção começa já às 7 da manhã e tem previsão de retomada às 5 horas da tarde. Após religado, o sistema, a normalização para todas as áreas atingidas, deve ocorrer em até 72 horas. E falando de CAERN, mas agora de um outro assunto, a gente passa uma dica importante para você que quer sanar alguma dívida com a companhia. A CAERN começa na segunda mais uma campanha de negociação de débitos. Essa campanha vai até o dia 21 de junho e eu vou trazer aqui a Franciele Medeiros para conversar com a gente. Franciele, boa noite, bem-vinda ao RN2. Inclusive dá até para parcelar, não é, essas dívidas. Suas informações, por favor.
Oi, Ayrton, boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a campanha de renegociação de débitos da CAERN, como você mesmo disse, começa na próxima segunda-feira. Vai ter uma duração de 30 dias e pode sim ser feito o parcelamento para quem não puder fazer essa renegociação, esse pagamento à vista desses débitos de faturas vencidas anteriores ao mês de abril. O parcelamento pode ser feito diretamente na fatura em até 60 vezes, desde que o consumidor dê aí uma entrada de 5% do valor total do débito. Também pode ser feito através dos cartões de crédito, desde que o consumidor também dê, sem entrada e com direito também à isenção dos juros e das multas. Nos cartões de crédito, esse parcelamento pode ser feito em até 20 vezes. Se você tiver, por exemplo, um acordo em aberto e não conseguiu quitar, não conseguiu efetuar o pagamento, pode ser feito uma nova renegociação, desde que você dê uma entrada de 10% do valor total da dívida. Por onde fazer? Quais são os canais de renegociação? Você pode fazer esse parcelamento através do WhatsApp da CAERN, que é o 98118-8400. Pode baixar também o aplicativo da companhia ou ir direto na companhia também fazer essa renegociação no atendimento presencial. Lembrando que o parcelamento pode ser feito de qualquer fatura, em qualquer fatura, mas a isenção dos juros e das multas só serão aplicadas a faturas vencidas anteriores ao mês de abril. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade, está dado o recado, Ayrton Freire. E bem dado. Muito obrigado, Franciele Medeiros, pelas informações ao vivo aqui no RN2. E amanhã é domingo, então tem show da vida, tem um Fantástico. A Maju Coutinho passa por aqui agora para adiantar quais são os destaques. Olá, domingo no Fantástico. Uma pousada no meio da floresta amazônica era usada como ponto de exploração sexual de menores. Segundo as investigações, adolescentes eram oferecidas a hóspedes e visitantes. Um dos suspeitos de comandar o esquema, um alemão que morava no Brasil e administrava o local, está foragido. Um esquema de fraudes nas apostas do futebol brasileiro. Nossos repórteres vão mostrar lances suspeitos que ajudaram um grupo de apostadores a ganhar mais de R$700 mil num fim de semana. E quem é a mulher que transferiu o dinheiro por conta dos jogadores aliciados? Vamos pagar, dar os cala-boca que tem que dar e encerrar isso. E na reportagem especial da semana, um levantamento mostra que 183 pessoas desaparecem por dia no Brasil. Você vai ver histórias de angústia e esperança, como o pai que busca há 4 anos por notícias do filho. Eu já estava prestes a viajar para sair registrando em todos os estados brasileiros, para vocês verem a dificuldade que a gente passa. É Fantástico, é logo depois do Domingão com o Hulk. A gente se vê. E agora a gente faz um intervalo. Na volta, o ABC que entrou em campo pela Série B contra o Sampaio Corrêa e perdeu de novo, hein? Daqui a pouco a gente traz a informação. Você vê agora imagens da Avenida Doutor João Medeiros Filho com a Itapetinga. Estamos de volta e hoje um projeto formado por estudantes de contabilidade de uma universidade privada de Natal promoveu uma ação para ajudar contribuintes com a declaração do imposto de renda, o que tem que ser feito até o dia 31, viu? A ação deste sábado foi toda gratuita. O Leonardo é assistente de relacionamento e saiu da ação promovida pela universidade na manhã deste sábado com o imposto de renda 2023 declarado. É bem mais acessível eles fazendo essa questão da declaração do imposto de renda aqui para a população que não consegue fazer essa declaração paga com o contador e tal. Assim como o Leonardo, outras pessoas buscaram atendimento gratuito para fazer a declaração, que é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022, como também para contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado. Sabe da importância de manter o pagamento em dia, porque já sofreu algumas consequências por atraso, hein, dona Madalena? O leão me pegou, eu corri atrás.
Aí fui na Receita, resolvi agora, todo ano. Ano passado, esse ano, tudo eu boto em dia. E nunca mais, né? Eu vou deixar de declarar, porque eu sei que precisa. Esse professor de Gestão e Negócios explica como o projeto é executado. Tem como objetivo trazer, né, o contribuinte de fato, a não cair na malha fina, a estar em dia com suas obrigações fiscais e tributárias, né, mediante a Receita Federal. E aí é uma ação que a gente promove todo ano, né, nessa época de declaração do imposto de renda. Mais de 30 alunos participam desse projeto, como a Daniela, que está no 5º período de curso de contabilidade. Então, Daniela, como é para você colocar em prática o que você aprende no curso? Cada caso de imposto de renda é um caso, então a prática é o que leva a gente a tirar todas as dúvidas enquanto estudante, para quando a gente for participar efetivamente no mercado de trabalho, a gente poder ter mais confiança na declaração. A declaração do imposto de renda deve ser feita até o dia 31 de maio e uma nova ação do projeto está marcada para a próxima quarta-feira, dia 24, na Zona Sul de Natal. A gente vai estar na Salgado Filho, na Praça de Alimentação. Vamos estar atendendo de 9 da manhã às 17 horas. Né? Precisa levar só a documentação pessoal e apenas os seus rendimentos de 2022, que obviamente é o que está sendo obrigado, né, para informar a Receita Federal. Reforçando então, quarta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, na UNP Salgado Filho, mais um mutirão do imposto de renda. Serviço gratuito, tá bom? A petrolífera 3R Petroleum recebeu a licença operacional do IBAMA referente aos campos do Polo Potiguar. A empresa comprou 22 concessões da Petrobras no Rio Grande do Norte no início do ano passado. Nós vamos ao vivo agora até Mossoró com Pedro Hugo. Boa noite, Pedro. Bem-vindo aqui ao RN2. Na prática, o que quer dizer essa licença? Significa que se cumpriu o último passo para que a petrolífera 3R Petroleum comece a operar no Polo Potiguar. Boa noite, Ayrton Freire, boa noite a todos que nos acompanham aqui no RN2. Segundo informações da assessoria da empresa, ainda faltam algumas pequenas etapas para a compra total do ativo. Enquanto essas etapas finais não se cumprem, o polo ainda é da Petrobras. Como você mesmo disse, Ayrton, a 3R Petroleum acaba de obter a licença operacional do IBAMA para o Polo Potiguar. Segundo informações da 3R Petroleum, o que representa um marco importante para a empresa. Essa licença era o último requisito necessário para a conclusão da aquisição dos ativos da Petrobras pela 3R Petroleum. A concessão abrange os campos de Ubarana, Ubarana Oeste e Cioba, conforme comunicado oficial da 3R. A decisão da diretoria da Petrobras, tomada no início de 2022, de vender 22 concessões de um grupo de ativos na Bacia Potiguar para a 3R Petroleum por um valor de 1,38 bilhões de reais, tornou o desinvestimento do Polo Potiguar um dos processos de venda mais avançados pela estatal. Por esse motivo, não foi afetado pela suspensão dos desinvestimentos durante o planejamento estratégico da Petrobras. Então, esses novos ativos se juntam aos já existentes da 3R Petroleum na Bacia Potiguar como polo de Macau, focado na produção em terra. Então, são essas as informações dessa licença concedida pela 3R Petroleum. Volto com você, Ayrton, no estúdio. Obrigado, tá, Pedro, pelas informações ao vivo no RN2. Futebol agora, o ABC perdeu mais uma partida na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje a derrota foi em São Luís do Maranhão para o Sampaio Corrêa, placar de 1-0. O gol saiu logo no comecinho, aos 5 minutos, um gol de Marcinho para a equipe maranhense. Em 7 jogos até agora na competição, o mais querido perdeu 6 e empatou 1. É isso mesmo, só tem um pontinho. É o único que ainda não venceu, inclusive está na última posição. O time jogará terça que vem contra a Tombense de Minas Gerais. Já o América joga amanhã, às 7 da noite. O campeão potiguar de 2023 entra em campo pela Série C. O América jogará no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, contra o time que tem o nome da cidade. O jogo é válido pela 4ª rodada da competição. Nas 3 rodadas anteriores, nem o América nem o Volta Redonda venceram. O nosso representante ainda conseguiu um pontinho que o coloca aí na 18ª posição. Já a equipe carioca está uma posição abaixo, sem nenhum ponto conquistado. Então, como a gente pode perceber, é um confronto direto na parte de baixo da tabela.
E agora a gente vai ver alguns dos destaques do nosso Inter TV Rural de amanhã. A gente volta a reforçar a campanha de vacinação contra a febre aftosa, que continua durante todo o mês de maio aqui no estado. Meus amigos, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome vai liberar 7,5 milhões de reais para a construção de barragens subterrâneas. E nós vamos falar sobre isso aqui. E veja só, crianças estão colocando a mão na terra para aprender mais sobre a compostagem, que é uma técnica simples que pode ser utilizada em propriedades rurais para proteger o meio ambiente. No quadro Bom Que Só, um gratinado de maxixe, algo tão nordestino, né? Tão nosso, que você vai aprender a fazer no Inter TV Rural. Meus amigos, amanhã comigo, hein? Cedinho. Gente, mais de 100 corredores estão participando aqui em Natal de uma corrida que tem 24 horas de duração. É isso mesmo, ela começou hoje de manhã e vai até 7 da manhã desse domingo. Vamos ver. É como o nome mesmo diz, uma prova de 24 horas, dando voltas na pista do Caique Lagoa Nova, em Natal. Um circuito oval de 400 metros. 126 atletas se inscreveram. A prova principal, que é às 24 horas, ela larga às 7 horas da manhã e termina às 7 horas da manhã do domingo. Então, nesse percurso, nesse período de 24 horas, o atleta corre, caminha, né? Come dentro da pista, faz o lanche dele dentro da pista, onde o objetivo do atleta é fazer a maior distância possível no tempo de 24 horas. Além da prova principal, a de 24 horas, 35 atletas correram a distância de 50 quilômetros. Júlio Gadelha, de 39 anos, foi o campeão, com um tempo de 4 horas e 8 minutos. Correr 50 quilômetros no sol de Natal não é fácil, né? Então, para mim, eu seguro com muito orgulho ter terminado, ter concluído e ser campeão geral é motivo de orgulho, de alegria e de dever cumprido também, né? De desafio cumprido. No feminino, Maricélia Silva foi a vencedora. A paraibana da cidade de Logradouro fez os 50 quilômetros em 4 horas e 47 minutos. A palavra da vez é gratidão. Eu estou muito feliz, realizada. Eu sou uma ultramaratonista. Além do troféu e da medalha, os atletas vencedores das provas da terceira ultramaratona aqui de Natal estarão aptos a serem convocados para a seleção brasileira de ultramaratona, podendo representar o Brasil dentro e fora do país. O atleta, se ele conseguir fazer o índice aqui na prova, ele estará apto para ir para a seleção brasileira para uma futura convocação para representar o Brasil e provas no exterior. Você viu na frase aí da sua tela falando que é na UFRN, mas é lá no Caique de Lagoa Nova. Vale a pena, inclusive, torcer para essa galera. E a prova dos 100 quilômetros começou agora há pouco. Essa premiação, junto com a prova de 24 horas, vai acontecer amanhã de manhã, por volta das 8 da noite. E agora, meus amigos, agradeço a vocês já pela companhia durante toda essa semana. Nos vemos amanhã cedinho, depois da Santa Missa, no nosso Inter TV Rural. Para você, uma boa noite.